A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 3 de janeiro de 2023, tem como título: A Igreja Idealizada em Deus. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Queridos, Deus, na sua onisciência, sabia de antemão da queda do homem. E para salvá-lo através da obra de Cristo, criou a igreja. Assim, queridos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, destaca esse mistério que estava oculto, conforme está registrado no capítulo 3, do versículo 3 ao 6, e que foi revelado, que é a igreja. Então, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia, sendo ela um mistério que estava oculto, que somente se revelou na plenitude dos tempos. Fica claro que ela não existia no Antigo Testamento. Deus tinha um povo debaixo do Antigo Pacto. Só que esse povo, embora fazendo parte do seu reino, não era a igreja. Esta, portanto, queridos, tem a sua origem na nova aliança. Ela nasce lá no Pentecostes. Então, tomando por base aí Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, Norman Geisler pontua aí algumas razões por que a igreja começou no Pentecostes. Diversos fatos deixam claro que a igreja não começou até depois da ascensão de Cristo. Primeiro, ela envolvia um mistério, o que significa algo antes escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Terceiro, este período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos, antes do período em que Paulo escreveu. Quarto, gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo, como está escrito, aos seus santos apóstolos e profetas, indicando que devem ser considerados como uma única classe. Quinto, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja, o que mostra que a igreja se iniciou com eles. Sexto, Cristo é a principal pedra da esquina, conforme está em Efésios 2:20. E o edifício não pode existir a menos que a pedra da esquina esteja no lugar. Sétimo, e finalmente, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5, juntamente com outras passagens paralelas, revela que esta igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A igreja simplesmente não existia no Antigo Testamento. Os gentios não eram co-herdeiros das bênçãos de Deus, mas estavam separados da comunidade de Israel. E a parede de separação que estava no meio não foi derrubada, até que a cruz recebesse o suporte de Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26, como está escrito: Ele é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que, desde tempos eternos, esteve oculto, mas que se manifestou agora. O contraste é claro, queridos. O mistério de como judeus e gentios se uniriam
em um corpo em Cristo não estava presente no Antigo Testamento, que revelou que os gentios receberiam as bênçãos do Evangelho. O Novo Testamento deu a conhecer como isto seria possível. Então a igreja, queridos, que já estava ali idealizada em Deus, não começou até depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e a estabeleceu sobre o fundamento dos apóstolos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.